Então digamos que nós tenhamos aqui 4 pessoas numa sala. Provavelmente você está cansado de eu denominar essas pessoas com letras, mas eu vou continuar fazendo isso, tá? Então vamos lá. Digamos que nós temos as pessoas A, B, C e D numa sala. E aí disseram para elas assim, vocês não se conhecem, mas nós queremos que vocês se conheçam. Então vocês têm que se cumprimentar. Vocês precisam apertar as mãos uns dos outros exatamente uma vez. E dessa forma, todos vocês irão se conhecer. E a minha pergunta aqui para você é a seguinte: se essas pessoas aqui, cada uma dessas pessoas, apertar as mãos das outras exatamente uma única vez, quantos apertos de mão ocorrerão? E como sempre, pause o vídeo e tente você primeiro resolver, que agora eu vou vir com a resposta. Beleza? Então, já assumindo aqui que você tentou fazer, vamos à resposta. Pois bem, uma das maneiras de pensar sobre isso aqui é o seguinte: para apertar a mão das pessoas umas das outras, eu tenho duas pessoas que apertam as mãos, Então eu tenho a pessoa 1 e a pessoa 2 aqui. Já que nesse exemplo, eu quero que duas pessoas apertem a mão, no modo tradicional. Eu não estou inventando nenhum novo modo de 3 pessoas ou 4 pessoas apertarem as mãos ao mesmo tempo. É o modo tradicional, 2 pessoas apertando as mãos. Aí aqui, é o seguinte, eu tenho 4 possibilidades para essa primeira casinha aqui, São 4 pessoas diferentes, então eu tenho 4 possibilidades. E aí, se você pensar bem, eu não quero que uma pessoa aperte a sua própria mão, certo? Eu não vou apertar minha própria mão, eu tenho que apertar a mão de outra pessoa. E aí é o seguinte, como eu coloquei uma pessoa aqui já, eu vou ter para cada uma dessas 4 possibilidades, 3 possibilidades para essa segunda casinha aqui. Como são 2 pessoas apertando as mãos, eu vou ter aqui então 4 vezes 3 possibilidades diferentes nesse caso. E isso vai dar igual a quanto então? Vai dar igual a 12. E o que eu quero que você pense agora é se esse 12 aqui vai ser realmente o número de apertos de mãos que vão ocorrer da maneira que eu falei, ou seja, cada um apertando a mão do outro uma única vez. Então, assumindo aqui que você também parou para pensar um pouquinho sobre isso, é o seguinte, esse 4 vezes 3 aqui, ele vai contar o número total de permutações dessas 4 pessoas dentro dessas 2 casinhas aqui. E eu não estou me importando aqui quem é o apertador de mão número 1 e quem é o apertador de mão número 2. E, portanto, nesse caso, se eu tiver um aperto de mão, digamos, entre as pessoas A e B, o A apertando a mão de B e o B apertando a mão de A, eu vou contabilizar esses 2 casos aqui como casos diferentes. Então, nesses 12, eu estou contabilizando o A apertando a mão de B e o B apertando a mão de A, que na verdade é a mesma coisa. Portanto, nesses casos aqui, se o apertador de mão número 1 for o A e o apertador de mão 2 for o B, eu estou considerando como sendo diferente do primeiro apertador ser o B e o segundo ser o A. Se o A apertou a mão de B, consequentemente o B apertou a mão de A. E como eu quero que eles apertem a mão uma única vez, isso aqui não pode ser contabilizado diferentemente como foi aqui. Eu não me importo se esse A está olhando para o sul e o B está olhando para o norte e vice-versa, e depois o B olhando para o sul e o A olhando para o norte, tanto faz. O A apertando a mão de B é a mesma coisa que o B apertando a mão de A. Esses 2 apertos de mão aqui no final das contas são a mesma coisa, beleza? E nesse caso, como você está percebendo aqui, nós estamos contando 2 vezes o mesmo aperto de mão. E o que nós realmente queremos fazer nesse problema aqui é pensar não em permutação, mas sim em combinação. O que a gente está preocupado é no mundo de 4 pessoas aqui, certo? Eu tenho um grupo aqui de 4 pessoas. O que eu quero saber é o número de maneiras que eu posso escolher 2 pessoas nesse grupo. Então eu quero o número de maneiras para escolher 2 pessoas. É exatamente o que eu quero saber. Quantas maneiras diferentes eu posso ter para escolher 2 pessoas nesse grupo de 4 aqui? E fazendo dessa forma, cada grupo de 2 pessoas que eu vou formar vai ser diferente, todos vão ser diferentes. Eu não vou ter esse caso AB e BA, por exemplo. Eu só vou contabilizar um desses casos. Portanto, o que eu quero fazer aqui é o número de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2, ou seja, o número de combinações diferentes que eu posso ter de 2 pessoas aqui nesse grupo de 4 pessoas. Eu posso escrever isso daqui também na forma de coeficiente binomial, dessa maneira aqui, 4, eu escolho 2, assim. Isso é igual a quanto? Bom, isso aqui vai ser a mesma coisa que essa permutação, as maneiras que eu posso colocar 2 pessoas nesses 2 lugares aqui, ou seja, 4 vezes 3. Deixa eu só fazer ali da mesma cor, para você ter a noção exata de onde está vindo aqueles números ali, Então eu fiz de verde aqui. Então eu vou ter 4 vezes 3, e eu vou dividir isso daqui, pelo número de maneiras que eu posso arranjar essas 2 pessoas aqui, Então eu vou ter 2 maneiras diferentes de arranjar 2 pessoas. Eu posso ter AB, posso ter BA. O A à esquerda e o B à direita, depois o B na esquerda e o A na direita. É a mesma coisa. E eu posso ver isso daqui como 2 fatorial ou simplesmente 2, certo? Portanto, o que é esse 2 aqui, 2 fatorial, que é, na verdade, o número de maneiras de arranjar 2 pessoas.
E essa parte aqui de cima é o quê? Como nós acabamos de ver, isso daqui é o número de permutações. Permutações. Que nós calculamos aqui, né? Portanto, uma maneira de pensar sobre isso é que essa divisão por 2 aqui está corrigindo esse problema de eu contar 2 vezes o mesmo aperto de mão. Mas e se você quiser aplicar a fórmula? Porque aqui eu simplesmente pensei sobre o problema. Ou seja, eu pensei que eu tenho 12 maneiras diferentes, 4 vezes 3 maneiras, né? 12, de arrumar 2 pessoas em 2 lugares, mas aí eu estou contabilizando 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2. Já que aqui, né, eu fiz 12 dividido por 2, que deu igual a 6, que vai ser o número de combinações. Mas para aplicar a fórmula aqui no caso, ó, eu faria o quê? O número de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2. É isso que eu quero fazer aqui. Número de maneiras de escolher 2 pessoas num grupo com 4. Isso vai ser igual a quanto? Na fórmula, isso vai ser a mesma coisa que 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Deixa eu só botar esse 2 aqui numa cor diferente, só para a gente ter uma noção exata do que nós estamos fazendo aqui, né? Assim. E isso aqui, então, vai ser igual a quanto? Ora, isso vai ser a mesma coisa que 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, multiplicado ainda por 4 menos 2, que dá 2 fatorial ali, né? Então, isso daqui, ó, vai ser a mesma coisa que 2 vezes 1. E aí eu posso simplificar 2 vezes 1 com 2 vezes 1. Eu tenho que 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. Esse 1 aqui na divisão não vai alterar nada. Então, eu termino com 2 vezes 3, que vai dar igual, então, a 6. E agora, só para a gente entender ainda melhor isso daqui, vamos desenhar todas as situações possíveis. Primeiro eu vou desenhar todas as permutações, aí depois a gente vai eliminando ali para saber as combinações. Então vamos lá. O A pode apertar a mão do B, o A pode apertar a mão do C, depois o A aperta a mão do D, depois o B, né? O B aperta a mão do A, o B aperta a mão do C e o B aperta a mão do D. Depois o C. C aperta o A, C aperta o B e o C aperta o D. E finalmente o D, que vai apertar a mão do A, o D aperta a mão do B e o D aperta a mão do C. Então eu tenho aqui, ó, 12 maneiras. São 12 permutações, que foi o que eu calculei aqui. Agora, vamos eliminar aqueles que se repetem. Repara só, eu tenho que eliminar, por quê? Porque eu estou contabilizando 2 vezes. Por exemplo, o A apertando a mão do C está sendo a mesma coisa, está sendo contado como se fosse diferente do C apertando a mão do A, quando na verdade é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos eliminar. A apertando a mão do B é a mesma coisa que o B apertando a mão do A. O A apertando a mão do C é a mesma coisa que o C apertando a mão do A. E o A apertando a mão do D é a mesma coisa que o D apertando a mão do A. Agora aqui, ó, o B apertando a mão do C é a mesma coisa que C apertando o B. E o B apertando o D é a mesma coisa que o D apertando a mão do B. E finalmente aqui, ó, o C apertando a mão do D é a mesma coisa que o D apertando a mão do C. E repare que nós eliminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes das combinações ali. E então, no total ali, ó, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações diferentes de 2 pessoas num grupo com 4. Ou seja, eu tenho 6 maneiras diferentes de escolher 2 pessoas aqui para apertarem as mãos num grupo com 4 pessoas. Portanto, esse foi o nosso vídeo. Até os próximos!